Meus queridos irmãos em Cristo, Jesus, a paz do Senhor. É do nosso conhecimento que o Senhor Jesus, no início de seu ministério, formou um grupo de 12 discípulos, os quais posteriormente vieram a se tornar apóstolos. Interessante que a história desses apóstolos pode ser dividida em dois períodos. Um período que antecede o dia de Pentecostes e o período que vem posteriormente ao dia de Pentecostes. É interessante também lembrarmos que Pentecostes trata-se de uma das festas principais dos judeus realizadas anualmente. E no dia de Pentecostes, de acordo com os registros de Lucas no livro de Atos dos Apóstolos, houve um derramamento do Espírito Santo sobre a igreja de Cristo que estava no cenáculo. E por que falo desses dois períodos dos apóstolos? Porque há uma diferença interessante no comportamento dos discípulos entre o antes e o depois do derramamento do Espírito Santo. Ou seja, a descida, o derramamento do Espírito Santo gerou uma mudança no sentido comportamental dos discípulos. Podemos ver isso nos registros dos evangelistas, quando observamos, por exemplo, no capítulo 9 de São Marcos, que os discípulos demonstram um certo comportamento infantil, imaturo, até mesmo desprovido de espiritualidade, quando eles se envolvem numa discussão acerca da seguinte questão: qual de nós é o maior? Observe, queridos, que esse tipo de questionamento, esse tipo de interesse em saber quem ou qual deles é o maior, é um sintoma de alguém que ainda não foi tratado pelo Espírito Santo. Repetidas vezes podemos também encontrar nos evangelhos ou no evangelho o Senhor Jesus repreendendo os discípulos devido à sua imaturidade. E é exatamente nesse contexto, pré-Pentecostes, antes do derramamento do Espírito Santo, que eu quero chamar a sua atenção para a vida de um apóstolo, de um dos discípulos mais próximos de Jesus, cujo nome era João. E é claro que estou me referindo ao irmão de Tiago, ao filho de Zebedeu, ao João que escreveu o Evangelho, 3 epístolas e o livro do Apocalipse, ao João que foi levado à ilha de Patmos, ao João que foi arrebatado em espírito no dia do Senhor. No capítulo 9, amados, do Evangelho segundo escreveu São Marcos, versículo de número 38 ao versículo de número 40, registra-se uma história interessante, quando os discípulos, inclusive João, se aproximam de Jesus relatando um fato que havia ocorrido com eles, e eles chegam até Jesus, de modo que João toma a palavra dizendo: Mestre, nós vimos um homem que em teu nome expulsava demônios, e nós o proibimos porque este homem não te seguia conosco. Tente agora, por favor, parafrasear comigo as palavras de João. João se aproxima de Jesus dizendo: olha, Senhor, nós vimos um homem, e note que João nem teve sequer o interesse em saber o nome daquele homem. Vimos um homem, e esse homem estava fazendo algo bom. O que, João? Ele estava expulsando demônios. Ora, se ele estava expulsando demônios, significa que os espíritos malignos estavam se submetendo à autoridade usada por aquele homem por meio do nome de Jesus. Segundo, se ele estava expulsando demônios, significa que ele estava libertando os oprimidos. Enfim, ele estava fazendo algo bom. Só havia um problema, Jesus. É que aquele homem não te seguia conosco. Ou seja, o que incomodava João não era o fato daquele homem não estar seguindo Jesus. O que incomodava João e os 11 discípulos era o fato de que aquele homem não fazia parte do grupo. Era isso que João estava dizendo para Jesus: Senhor, ele até estava fazendo algo bom, porém, como ele não faz parte do nosso grupo, nós o proibimos. João, meus queridos, revela-se aqui como um homem partidarista, exclusivista. João achava que a unção e a autoridade para expulsar demônios estava limitado ao grupo dos 12. O que é isso? Isso chama-se nepotismo, corporativismo. Vamos usar uma linguagem mais rasteira: panelinha. Achar que Jesus só vai usar um grupo de pessoas, um determinado grupo de pessoas. E cá para nós, uma das coisas que prejudica o reino de Deus é a panelinha. Por quê? Porque essa tal de panelinha, esse grupo de exclusivismo, gera divisão no reino de Deus. E como disse o próprio Jesus, todo reino dividido não subsiste.
Interessante, amados, é que Jesus não trabalha com panelinha. Jesus trabalha com grupo. Jesus trabalha com rebanho, mas ele não trabalha com panelinha. Jesus não faz acepção de pessoas. Isso é tão verdade que Jesus dá uma resposta linda para João e os outros discípulos, dizendo: não lhe proibais. Por quê? Porque quem não é contra nós é por nós. Ou seja, João, ele não faz parte do grupo, mas ele é por nós. Ele não é apóstolo, João, mas é por nós. João, ele não tem título, mas ele é por nós, João. Não o proibais. Então percebam, queridos, que João aqui, nesse texto, ele comete pelo menos 2 erros. Primeiro, o erro do exclusivismo, de achar que Jesus vai usar só um determinado grupo de pessoas. Segundo, o erro do autoritarismo. João, juntamente com os outros discípulos, achavam que tinham autoridade para proibir alguém de fazer a obra de Deus. E quando Jesus diz assim, não lhe proibais, ele está deixando claro, eu não estou dando a ninguém, a nenhum de vocês, a autoridade para proibir alguém de fazer a obra de Deus. Ah, mas ele não faz parte do nosso ministério. Não o proibais. Ele não tem diploma, Jesus. Não o proibais. Ah, Jesus, ele não tem certificado. Ele não usa terno. Não o proibais. Porque, João, quem não é contra nós é por nós. Queridos, observe nesse texto algo interessante. Existem aqui 2 grupos representados. O grupo dos anônimos e o grupo dos notáveis. O grupo dos anônimos é representado por aquele homem cujo nome não é mencionado. E o grupo dos notáveis é representado pelos discípulos que têm nomes, têm títulos e têm credibilidade por andarem exatamente junto de Jesus. Note que o grupo dos notáveis, os discípulos aqui, aparecem falando, argumentando e até mesmo questionando. Enquanto que o anônimo, aqui nesse texto, aparece apenas fazendo a obra. Ele não está falando, ele está apenas usando o nome de Jesus. É claro, queridos, que o Deus que usa os notáveis é o mesmo Deus que usa os anônimos. Eu não quero aqui criar uma rivalidade, porque o Jesus que levantou o anônimo que usou é o mesmo Jesus que levantou os discípulos. E hoje ele pode te tirar do anonimato e te fazer um dos notáveis. O mais importante é nós propagarmos o nome de Jesus. Amém? Nesse caso, eu não sigo o exemplo de João, mas sigo o exemplo daquele homem anônimo, que se preocupou não no seu nome, mas em usar o nome de Jesus. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe.